Olá, tudo bem? Estamos de volta aí para a nossa última sessão dos 5 slogans da Reforma Protestante. Nós já vimos até aqui os 4 primeiros, né? E hoje nós vamos concluir meditando no último, que engloba todo esse pensamento reformado. É o Soli Deo Gloria. Glória somente a Deus. Que tudo deve ser feito somente para a glória de Deus. Esse pensamento dos reformadores exclui de logo todo o orgulho, a autoglorificação humana, que é tão natural no ser humano, né? Depois da queda, nós nos tornamos, ou quisemos nos tornar, como Deus. E aí a gente tem essa tendência natural do egoísmo do nosso coração e buscamos glória constantemente para nós, até mesmo naquelas condições em que a gente sabe que não é tão bom assim, a gente ainda se gloria ou tenta passar uma imagem de que somos melhor do que de fato somos. A mentalidade dos reformadores, cercada por toda aquela opulência de Roma, toda a riqueza, as vestes paramentais dos bispos, dos cardeais, o excesso de ouro, o excesso de pompa, o Papa, um verdadeiro rei sobre os reis, né? O representante de Cristo na terra. Aquilo tudo trazia ao coração dos reformadores o desejo de que a glória fosse toda ela dada somente a Deus. Por isso, é considerado também um dos slogans, somente a Deus a glória. E esse pensamento, ele pode ser colocado como base e centro de tudo mais que os reformadores pensavam. Você pode imaginar a Escritura. A Escritura aponta que somente Deus deve receber glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Aí você pensa em Cristo. Cristo é o próprio Deus, ele deve ser adorado. Você pensa na justificação, fomos justificados para o louvor da sua glória. Você pensa na fé, a fé é o instrumento da justificação para que Deus seja glorificado por meio da nossa fé. Então, somente glória a Deus é tanto a base como o meio, como o coroamento dos 5 slogans da Reforma Protestante. Um doutor em teologia, ele diz o seguinte: Soli Deo Gloria é o começo e o fim dos outros 4 solas. O Espírito Santo inspirou as Escrituras somente para a glória de Deus. Cristo se humilhou até a morte e foi ressuscitado e exaltado à destra do Pai, somente para a glória de Deus. Graça e misericórdia são oferecidas aos pecadores rebeldes somente para a glória de Deus. A justificação é somente pela fé para a glória de Deus. Soli Deo Gloria, portanto, é central para a Reforma Protestante. E de fato assim o é, né? A 2 Coríntios 4,15 nos diz que a nossa salvação produz glória a Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz que somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja lá, a fé é dom de Deus e não vem do homem, da produção das suas próprias obras, para que ninguém se glorie. Como? Evita que, você dando glória a Deus, você retira a glória do homem. O homem não tem do que se jactar, não tem do que se orgulhar, porque a salvação é toda ela fruto da graça benevolente de Deus, né? 1 Coríntios 26, 31, ele termina esse trecho dizendo que Deus não permitirá que nenhum ser humano se orgulhe, né? Se alguém deve se orgulhar, se orgulhe no Senhor. Se alguém tem que se gloriar, glorie-se no Senhor. Por quê? Porque a glória é devida somente a Deus. A Efésios 1, 4, 6 nos diz que o propósito da nossa vida é trazer glória ao Senhor. Romanos 11, 33 a 36, aquele texto lindíssimo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria
como do conhecimento do Senhor. Todo esse texto, ele exalta a pessoa de Deus, ele não dá espaço nenhum para a manifestação do homem, né? Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí olha como o apóstolo encerra esse hino de louvor. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O coração das Escrituras, o pensamento do Espírito Santo é trazer sempre glória a Deus. A perversão humana é que tem tentado colocar no homem o objeto da adoração, do glamour, da vitrine. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que o ego de muitos pastores, de líderes, né, tem sido inflado porque tem se afastado da reforma protestante. Há fundadores de religiões, de seitas, aí que são considerados verdadeiros deuses, né? Você não pode falar ou duvidar. Rapaz, o apóstolo fulano falou, a profetisa cicrana disse, e aquilo se torna uma exaltação a essas pessoas. E os reformadores sabiam que o lugar do ser humano é o mais baixo que ele pode estar, aos pés do Senhor. A glória deve ser dada somente a ele. Perceba que isso não é difícil de entender. O próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele repete isso em 1 Coríntios 10, 31, dizendo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso aqui deve ficar marcado nos nossos corações. O apóstolo está dizendo que o centro da nossa vida deve ser a adoração a Deus e a Deus somente. Ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Ele engloba aí, então, todas as atividades humanas. Ele diz, fazei tudo para a glória de Deus. Perceba algumas coisas. Primeiro ele diz, fazei. Então, nós temos uma ordem apostólica de fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que nós devemos fazer deve ter alvo, deve ter o objetivo de trazer glória a Deus. O seu casamento, ele deve ser para a glória de Deus, não para a sua felicidade. Buscando a glória de Deus, você vive um casamento feliz. Mas o contrário não é verdade. Você pode buscar um casamento feliz sem trazer glória a Deus. Por exemplo, eu soube de uma certa situação em que o marido tinha uma determinada tara e ele queria cumprir aquele desejo carnal, e a esposa, para não perder o marido, ela se submetia àquele desejo ilícito. O marido tinha uma perversão, ele tinha um desejo contrário à palavra de Deus, especificamente contrário à palavra de Deus, e ela vivia para agradar o marido naquilo, e ela, como cristã, ela se sentia depois suja, imunda, porque ela sabia que não estava buscando a glória de Deus. Outra pessoa que eu conheci também cristã, o marido disse, você está muito gorda, você devia se cuidar, você devia ficar cheirosa. E ela começou a buscar agradar o marido, fazer tudo que o marido queria, entrou numa dieta rigorosa, perdeu 200 milhões de quilos, ela se tornou magrinha e o marido trocou ela. Todo o esforço que ela fez para agradar o marido redundou em nada. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que ela está errada em fazer a dieta? Não. Mas o objetivo dela não era trazer glória a Deus. O objetivo dela era agradar o marido. E os maridos também. Quantos maridos são verdadeiros bananas, permitem que as mulheres façam e aconteçam? A última palavra na casa é delas, né? Ou deles, sim senhora. E fazem isso achando que com isso estão construindo um casamento feliz. Queridos, o nosso casamento deve servir para a glória de Deus.
O seu estudo deve servir para a glória de Deus. O seu trabalho deve trazer glória a Deus. E nisso aí você já exclui toda conduta desonrosa ao nome de Deus. Você que é comerciante, você não pode comprar carga roubada. Você não pode vender sem nota fiscal. Você, funcionário público, não pode ser relaxado no seu serviço. Você, dona de casa, não pode levar vantagem, ser preguiçosa. Tudo o que nós devemos fazer, o apóstolo Paulo diz, tudo, qualquer outra coisa, além de comer e além de beber, que devem servir também de parâmetro, tudo deve ser feito para a glória de Deus. É uma ordem apostólica, fazei tudo para a glória de Deus. E o objetivo é esse, é que Deus seja glorificado. Uma forma de você verificar se a sua vida está trazendo glória a Deus é se ouvindo. O autor de Hebreus diz que ofereçamos sempre por Jesus Cristo a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O seu lábio, a sua boca, deve confessar o nome de Jesus, mas não apenas usando o nome de Jesus como interjeição, como as pessoas às vezes usam, né? Oh, meu Jesus! Ah, meu Deus! Não, mas trazendo glória naquilo que você fala, trazendo glória a Deus. Você permitiria que seu discurso do dia a dia fosse gravado e passado os melhores momentos ou os piores momentos no telão da igreja? Se o que você fala no privado não pode ser transmitido de púlpito, então você não está trazendo glória ao nome de Deus. Isso, queridos, deve ser algo diário na nossa vida. Tudo que nós fizermos deve trazer glória ao Senhor. E o que é trazer glória a Deus? É só dizer glória a Deus, irmão, glória a Deus? Não. Muito mais do que simplesmente o falar, é o viver de acordo com a santidade de Deus. Deus é 3 vezes santo na linguagem angelical. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei do universo. É o Deus de Israel. A santidade de Deus nos leva também a viver uma vida que glorifique a Ele na nossa existência, como pessoas santas. Nós não somos do mundo, nós não nos parecemos com o mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Entenda isso. Se você vive egoisticamente, buscando os seus interesses em primeiro lugar, não os interesses de Deus, você não está vivendo para a glória de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se, porque isto também é pecado. O só lhe deu glória está no coração da reforma, porque os reformadores tinham a plena consciência de que se nós permitirmos, a nossa carne irá se exaltar. Se nós dermos espaço, nós certamente transbordaremos de orgulho. E ninguém pode ocupar o centro da vida, da atenção, do universo, a não ser Deus. Glória somente a Deus. Nós encerramos, queridos, pedindo a Deus a sua graça, que Ele seja glorificado por meio da minha e da sua vida, por meio da vida da nossa igreja. Eu peço ao Senhor que a nossa igreja possa refletir estes valores da reforma. Que para nós, somente a Escritura seja a regra de fé e de prática. Eu peço que nenhum de nós esteja confiado nos seus méritos próprios para alcançar a salvação. O meu desejo é que nós todos nos entreguemos à fé completa em Jesus Cristo, com conhecimento, com fidúcia, confiança, né? Com a convicção que a nossa fé seja uma fé operosa para o bem, que nós demonstremos com as nossas obras o nosso arrependimento, que nós tenhamos, enfim, a gratidão a Deus pela sua graça. Graça, favor imerecido. O nosso merecimento seria a condenação eterna, mas Ele, para o louvor da sua glória, salvou pecadores por meio de Jesus Cristo. A Ele, pois, seja a glória
pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor te abençoe. Semana que vem, pastor Sérgio vai estar aí trazendo uma série de estudos e eu agradeço você que esteve conosco aqui todas essas 5 semanas, aliás, um pouquinho mais, que nós também tratávamos do fruto do Espírito, e logo depois do pastor Sérgio, eu retorno também com mais estudos do pequeno grupo. Deus abençoe você, uma boa semana. Tchau, fui!